E a conciliação na alta hospitalar, né, a gente compara a prescrição de alta com a prescrição da internação, então para ver se todas as condições do paciente estão sendo cobertas, né, comparando o que é de uso contínuo, né, tentando adequar, pensando já, né, num planejamento, numa organização de alta, as doses e as posologias para facilitar também a adesão, e muitas vezes adequar o que tem disponível, né, no SUS ou no programa da farmácia popular, ou as próprias regras que tem na atenção básica, tipo, dipirona se vai usar tanto, tem que botar CID, tem que não sei o quê. Então é um momento a gente fazer essas intervenções para garantir o acesso do paciente também. E aqui eu trouxe essa meta-análise, ela já é meio antiguinha, ali de 2016, sobre a importância da reconciliação medicamentosa na alta hospitalar, né? Então, reduzindo desfechos. Aqui é readmissão por qualquer causa. Então, aqui, né, o diamante a gente viu que foi significativo, ele preveniu readmissões, também reduziu a ida a emergências, né? E reduziu bastante os eventos adversos, né, que levaram o paciente à emergência. E claro que desfechos mais duros, né, como mortalidade, não teve diferença, até porque geralmente são pacientes mais comórbidos, né, isso não vai acabar tendo esse impacto. E eu gosto muito desse editorial sobre conciliação medicamentosa, que foi feito no JAMA alguns anos atrás, que ele fala para pensar a conciliação medicamentosa além, né? Então, o beyond, né? Eu até botei o Buzz Lightyear ali, né? O infinito e além, porque a conciliação medicamentosa, ela pode ser não só aquilo que a gente está fazendo, né? De comparar as listas, mas de já ser o momento da gente conseguir pensar nos acompanhamentos que o paciente está tendo, né? Ter a lista dos médicos também que ele acompanha para conseguir fazer essa transição, de trazer a perspectiva do paciente, né, o que importa para ele, tentar já pensar e oportunizar em reduzir tomadas dos medicamentos, né, talvez pensar na desprescrição, né, minimizar custos com os medicamentos, ver o que poderia estar sendo desnecessário, né, para desprescrever, e de ter essa comunicação com outras entidades, então de fazer essa referência, contra-referência, e oferecer outros serviços farmacêuticos também. Aqui, então, é importante a gente ter esse processo bem estruturado. Eu trouxe exemplo ali do nosso POP, né? A maioria dos hospitais vai ter algum POP, né? Explicando como que vai ser feito, né? Pode usar algum formulário impresso ou não, mas é importante a gente saber por que o paciente internou, né? Para ver a condição clínica, né? Os medicamentos usados, né? A dose, a frequência, o horário, e aí para fazer essa análise, né, se continua no hospital ou não, e se teve alguma discrepância, né. Ali na nossa, a gente aproveita para fazer algumas perguntas sobre autonomia, né, adesão ao tratamento, né, para ver se precisa de auxílio ou não, né, se tem alguma dificuldade com o quê, né, se é deglutir os comprimidos, por exemplo, aonde que consegue, e aqui a gente tem um campinho para colocar os medicamentos próprios do paciente. E quando a gente vai entrevistar um paciente, né, assim, eu acho bem importante a gente, quando for fazer, né, qualquer serviço, né, se apresentar, identificar, né, dizer qual é o serviço que está sendo realizado, identificar o paciente, que cada serviço vai ter os seus identificadores, né, a maioria acaba sendo nome e data de nascimento, por exemplo, e, de preferência, fazer questionamentos abertos, né, então iniciar perguntando, quais são os medicamentos que o senhor utiliza? Aí, às vezes, ele vai listando, eu uso captopril, eu uso hidrocloro, eu uso não sei o quê. E aí, depois, a gente vai direcionando, e o captopril, como é que é? Ou, às vezes, pensar assim, como que é a sua rotina com os medicamentos? Às vezes, isso ajuda, às vezes, a pessoa diz assim, eu não sei o que eu uso. Mas, às vezes, acaba sabendo, né, de alguma forma. Por mais que seja um familiar que desse, a gente pensa, de manhã, né, acorda cedo, toma alguma coisa, daí na hora do almoço, e de tarde. E tentar, né, estabelecer uma boa linguagem e também não verbal, né, que eu botei a foto, né, da menina, então tentar se manter na mesma altura, né, sentar, se possível, né, numa cadeira, né, ficar próximo do paciente, né, mostrar empatia. Às vezes a pessoa
aproveita que é conversar bastante, assim, né, tentar escutar e direcionar a entrevista, né, quando for necessário também. E algumas dicas de comunicação, né, para esses momentos, né, é tentar evitar esses jargões médicos, né, até assim, eu não digo que eu vou fazer a conciliação medicamentosa, eu vou dizer assim, estou vindo aqui para conversar sobre os seus medicamentos, né, para ver o que estava utilizando, se tinha alguma dificuldade, para ver se tudo está sendo usado certinho aqui na internação, né, então tentar evitar esses jargões, adaptar a linguagem, né, fazer alguma analogia com o cotidiano do paciente, né, ter empatia, construir uma relação, né, isso vai aumentar a segurança, fazer com que o paciente fale as coisas. E se a gente vai fazer alguma orientação, é bem importante pedir para a pessoa repetir, né, o que ela entendeu, né, então, o que é o principal disso que a gente conversou. E finalizando, né, o processo, é importante fazer a evolução em prontuário, né? E pelo método clínico, né, se faz sempre pelo método SOAP, né, ou SOIC, ou SOIP, né, que significa o S é o subjetivo, né, objetivo, o A é de avaliação, ou pode ser impressão, e o P de plano. E o que a gente registra, então, né? Aspectos importantes da história clínica, por exemplo, se a gente quiser alguma questão sobre insuficiência renal, as condições prévias do paciente, destacar o que ainda talvez não foi evoluído por nenhum outro profissional, o motivo da internação, né? Listar todos os medicamentos de uma forma completa, né? Nos subjetivos, então, colocar o que a gente perguntou para o paciente, o motivo da internação, as queixas, dúvidas que ele pode ter trazido. Nos objetivos, colocar os medicamentos, exames e sinais. Na avaliação e na impressão, a gente pode, então, colocar as discrepâncias que a gente identificou, né? E no plano, né, na conduta, o que foi feito com isso, né? A gente pode aproveitar e fazer já modelos, né, específicos. Aqui eu botei um modelo bem basiquinho, assim, que a gente deixa salvo ali, né, se a gente foi feito conforme entrevista ou anamnese, né, a lista dos medicamentos, se eles estão prescritos em concordância ou não, e o que foi a discrepância também. Eu vou passar, que depois nos casos eu vou mostrar os exemplos também. E aí, então, lembra que eu falei, né, que tem os elementos, né, de cada serviço. Então, quando a gente for traduzir isso para conciliação medicamentosa, as fontes de dados, então, são as receitas, a lista, a sacola de medicamentos, a entrevista, o prontuário, né, os parâmetros é a acurácia da lista, né, como todas as questões clínicas. Ela é um serviço que ele, por si só, não precisa ter um follow-up, mas só, basicamente, das intervenções, né, se forem feitos ajustes descritos. O produto gerado vai ser a lista mais adequada, né, a lista conciliada. Quem recebe esse produto é o prescritor, a equipe, o paciente e o cuidador, né? E ele pode ocorrer em qualquer momento na transição do cuidado do paciente.